mas só uma coisa é necessária. E como colocado na lição, que acima de tudo é uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso. Ou seja, que cada um de nós, em cada ato, cada atitude, cada momento, cada ação, tenhamos sempre um vínculo com o alto, qualquer circunstância. Porque bem colocado em todas as lições aqui, qualquer ato nosso pode muito bem não redundar em um bom resultado. Em qualquer um, como diz ele, negócios, interesses, fortuna, discursos. Se você não está em sintonia com ele, com Cristo, com isso, corre-se o risco de se desperdiçar grandes oportunidades, corre-se o risco de se comprometer situações, pessoas e até o momento. Vamos, então, procurar dentro de nós essa sintonia, procurar dentro de nós essa ligação com o alto. Cada instante que pudermos, dentro da condição de cada um de nós ali, das limitações, mas que a gente procure cada dia uma melhor. Lógico que esse sinal, essa ligação, ela nunca será a todo instante, mas que ela seja o máximo possível, o maior tempo possível para cada um de nós. Vamos então fazer nossa prece, para que possamos passar a palavra ao nosso irmão. Rogando a Jesus e aos benfeitores espirituais que nos amparem nesta noite, que possam, Senhor, teus emissários, estarem conosco. Que seja o nosso irmão amparado, intuído, que possa captar os ensinamentos do mais alto e que estejamos todos nós receptivos à sua palavra, que com certeza nos trará crescimento e engrandecimento. Que assim seja. Hoje, quem nos brindará com a palestra é Emerson Sandin com o tema Desencarnação da Ótica Espírita. Irmãos, irmãs, boa noite. Eu estou, inclusive, com esse chapéu para ficar a caráter com a arte que a Marina, que está em Juiz de Fora, faz quando eu venho ao GELD. Já está quase amoldando-se no meu perispírito. Quando eu desencarnar, vocês me verão naturalmente com esse chapéuzinho. Indo ao tema, tem algum materialista presente aqui? Não? Não levante o dedo que eu não enxergo. Tem ou não tem? Um materialista presente aqui? Tem? Bom, então todos acreditam, os materialistas que estão presentes aqui, acreditam que quando a gente morrer, acabou. É isso que vocês acreditam? Tem alguém aqui que acredita que morreu, acabou? Engraçado, o silêncio deve ser não. Se é não, todos estão crentes que ao morrermos, iremos para algum lugar, acontecerá alguma coisa. Se assim o é, imagina-se que a alma, o espírito, seja imortal. Tem alguém aqui que acredita que o espírito não é imortal? Não é. É imortal ou não é imortal o espírito? É imortal. Todos aqui são uníssonos, tranquilos, ninguém tem nenhuma dúvida disso. Não? Vamos ver agora. Agora vamos fazer um teste da verdade.
Quem tem medo da morte? Cadê a imortalidade do espírito? Olha a nossa contradição. Se nós somos espíritos imortais, se a morte é um fenômeno biológico natural, mas, para além dela, há algo, que é essa imortalidade, torna-se contraditório imaginar o medo. Morrer e desencarnar é a mesma coisa? Sim, não, mais ou menos, quem sabe? Talvez com tudo, porém todavia. Não. Uai mesmo. Faltou o som. E eu digo sou também, já tinha faltado. Uai, sou. Por quê? Vamos analisar. Desencarnar é quando o perispírito se livra por completo da matéria. Morrer é a cessação dos órgãos que gerava a vida orgânica. É a mesma coisa? Quando alguém diz para mim, fulano desencarnou, eu digo, morreu. Eu não sei, porque desencarnar pode ser um fato de um dia, um mês, um ano, um século. Eu não sei quando vão ser desatados todos os laços que prendem o perispírito à matéria. Alguém sabe? Não. Então esse negócio de falar que fulano desencarnou é muita bondade. Fulano morreu. Agora, vamos orar para que ele desencarne o mais rapidamente possível. Essa distinção é interessante, por quê? Porque geralmente nós ficamos muito apegados à matéria. Nós somos, em regra, muito apegados à matéria. Na hora de desencarnar, ou de morrer, nós temos uma dificuldade enorme. Meu filho, minha mulher, meu santo, meu cachorro, minha amante, como é que vão ficar? Nós precisamos olhar esse lado. E os nossos familiares também ficam fazendo preces para que a gente continue encarnado. Tanto que a espiritualidade tem que fazer um momento chamado melhora da morte. Vocês conhecem. O paciente está lá moribundo, terrível, e a família está lá pegando no pé dele, para não vai, o que vai ser de nós sem você? Mulher, às vezes fala muito isso. Né? Raul Teixeira conta uma história interessante, que uma mulher matrana, salto 15, estava fazendo, às vezes, na beira da cova, na hora do sepultamento, não vai, Joaquim, pelo amor de Deus, que serei de mim sem você, me leva contigo, por favor. E havia um certo cascalho, ela escorregou e caiu na vala. Tire-me daqui imediatamente. Olha só o tanto que ela queria ir. E a psicanálise diz, quando alguém afirma muito uma coisa, cuidado que ela está negando. Se alguém disser algo repetidas vezes, cuidado. Olha, eu jamais te trairia. E falar isso uns 5, 6, 7, 8 vezes, já pode contratar um detetive particular. Porque o caso está por aí. Voltando dessas brincadeiras para descontrairmos, o moribundo está lá. A família está segurando o pé dele. Aí o que a espiritualidade faz? Concede uma melhora provisória. O médico fica alegre. Nossa, como ele está recuperando bem. A família sai, dá um tempo, desgruda um pouco, vai para o cômodo ao lado, né? E nisso ele desencarna. Então, nós somos muito apegados à matéria, apegados ao corpo físico, e quando se trata da morte, ela está trabalhando nos nossos instintos, ela está cursando, está girando em torno de nossos instintos muito forte, que é o instinto da conservação. Fazemos de tudo para conservarmos-nos vivos.
Então não é fácil desapegar. É preciso começar a pensar na morte pelo menos uma vez ao dia. Por quê? Porque você começa a se sintonizar. Se eu for agora, qual seria a minha reação? Vamos imaginar agora, nesse instante, que só ficasse eu para contar a história de vocês. Eu sou muito bom. Vocês todos partissem. Como que cada um estaria preparado? Como que está a relação de cada um com o familiar? Como que está cada um com a relação com o chefe? Com a casa religiosa? Consigo próprio? Porque ela virá. Ela não dará muito tempo para nós. Ela não aparece hoje dizendo, volta amanhã às 19 horas, horário de Brasília. Ela não faz isso. Ela chega e nos pega, entre aspas, de surpresa. Então vamos ver como é que nós estaríamos preparados realmente para lidar com ela. Todo dia vamos pensar nela, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas sem depressão. Me dizem assim, se eu pensar na morte eu fico deprimido. Não, você é deprimido, está como tal, precisando de uma ajuda profissional, mas não é a morte que te deprime, é a vida que te está deprimindo. Quem tem medo de morrer, tem medo de viver. Quem tem medo da vida, tem medo da morte. Porque quem está em paz com a vida, está em paz com a morte. Observe a profundidade disso. Se eu estiver mal com alguém, eu não quero, de forma alguma, desencarnar ou morrer. Por quê? Porque também nós trazemos inconscientemente da igreja um clichê muito poderoso. Falaram para nós que tinham 2 lugares no começo, depois botaram um terceiro, mas no começo eram só 2. Era o céu e o inferno. Agora já está alardeada a ideia do purgatório. Mas falaram para nós que tem 2 lugares no começo. Esses 2 lugares seriam ou no céu ou no inferno. E para ir para o céu não poderia pecar. Inconscientemente a gente já se encontrava em que lugar deles? No inferno. Porque todos nós sabemos que a gente comete lá nossos deslizes, até porque somos humanos. E esse medo foi tomando conta do nosso inconsciente, que plasmou de uma maneira tal a nos fazer acreditar que a morte dói, que depois dela viria um momento extremamente ruim, que passaria um caminhão para matar o nosso raciocínio. Mas ele passou. Tudo passa. Tudo passa, até uva, né? Imagina o caminhão. Bom, feita essa digressão, morrer é um fenômeno biológico necessário. Indiscutivelmente vamos passar por ela, a morte. Vamos pensando nela, caminhando em prol dela, desapegando, fazendo o necessário, como foi dito na mensagem inicial. Olha, eu vejo pessoas brigando por causa de terras, brigando por causa de filho, brigando, ele vai desencarnar, ele vai morrer. Se a gente tiver essa noção perfeita da morte, a gente fica tranquilo, nem que seja para desejar a morte do próximo, que está nos atazanando a paciência. Mas pelo menos a gente acredita que vai ser algo efêmero. Tudo é passageiro. Não adianta eu estar numa situação imaginando que eu estou ganhando, eu sou o Emerson, eu sou o psicanalista, eu sou... Não, você está nesse estágio. Você é espírito, numa viagem pela matéria, que essa matéria vai se decompor e você vai desencarnar. Eu vou deixar depois 15 minutos para a gente
conversar. Bom, vimos que desencarnar é algo mais difícil, mas morrer é muito fácil. Então, o medo da morte já não precisa ter mais. Só ir pensando e ficando amigo dela, para que não se dê muito trabalho. Porque só existem dois tipos de criatura na face da Terra: uma que trabalha e outra que dá trabalho. Então, vamos procurar ser aqueles que não venhamos dar muito trabalho. E como é que faz esse desprendimento do perispírito da matéria? Como eu falei, esse desprendimento é feito sem ruptura, é feito passo a passo pela espiritualidade, é feito sem agressão. E qual a duração desse desprendimento? Depende do grau de materialidade do ser. Quanto mais materializado ele for, mais demorado será o processo de desprendimento do perispírito da matéria. Então aí já vem uma segunda lição. Vamos aprendendo a nos desprendermos a cada dia, a cada momento. Na vida é assim, nada é duradouro. Então vamos desprendendo. Foi embora uma riqueza, como falou também na lição. Não foi embora, trocou de mão, devolveu. Eu gosto muito da história do Quincas. Não sei se vocês já ouviram, quem já ouviu vai ouvir de novo. Roubaram 10 máquinas de escrever dele. Ele chegou lá no Chico, falou: vou dar uma choradinha pro Chico. Olha, Chico, roubaram 10 máquinas minhas, o salão estava cheio. Chico virou: olha, o Quincas está muito feliz. Ele devolveu 10 máquinas do passado. Ou seja, ele estava devolvendo. Na verdade, quando algo nos acontece supostamente ruim, nós estamos devolvendo. Se estamos devolvendo, vamos desapegar das coisas para facilitar o processo aí sim de desencarne. Vamos deixar as coisas terem seu livre curso, como se for um rio. Não vamos colocar obstáculos, não vamos ser aquele apelido de gente ruim. Qual é o apelido de gente ruim em relação a rio? Alguém sabe? Tranqueira da curva do rio. Aquilo é uma tranqueira de curva de rio. Então não vamos ser tranqueira de curva de rio. Vamos fluir, vamos deixar com que tudo realmente tenha e ganhe uma passagem. Um homem perdeu a fortuna, chegou para um farmacêutico, amigo seu, e disse: eu quero tal medicamento. E os farmacêuticos sabiam que aquele medicamento iria ser usado para suicídio. Tema, aliás, que devemos refletir muito, que está ceifando muitas vidas. Daí, porque o grau de depressão hoje é enorme. Certa vez perguntaram para o Divaldo, quem não deprime? Ele falou: só quem não tem cérebro. Adorei a resposta, eu estava no workshop. Aí, o farmacêutico disse: você está querendo se suicidar, compadre? Estou, eu perdi tudo. Olha, eu faço um acordo com você. Vá até Ituiutaba, conheça Jerônimo Mendonça, está aqui o endereço, converse com ele e volte. Se você não voltar mudado, eu te darei o medicamento. Eu não te cobrarei, eu vou te dar. E ele pegou o endereço, ele falou antes: mas eu não tenho dinheiro. Ele falou: não, passagem está aqui, passagem de ida e volta, está aqui o dinheiro, estadia está aqui, dinheiro para você ficar lá. E o homem parou de frente ao endereço, escutou uma bela de uma gargalhada. Deve estar errado, porque o cara me falou que esse Jerônimo Mendonça era tetraplégico e era cego, e tinha uma angina que tinha que colocar um peso cerca de 20 quilos no peito para poder suportar a dor da angina. Eu estou no local errado. Mas olhou, mas bate, o endereço é aqui mesmo. Bateu, atenderam-no. Ele disse: olha, eu quero falar com o senhor Jerônimo Mendonça. Pois não. Levaram-no até o Jerônimo Mendonça.
Olhando para o Jerônimo Mendonça, era tudo aquilo que descreveram do Jerônimo Mendonça. Ele falou: seu Jerônimo, eu vim cá porque eu perdi tudo. Tudo. Eu era rico, tinha fazenda de café e tal, perdi tudo. Jerônimo olhou para ele sorridente e lhe indagou: sua mulher? Não, minha mulher está lá. Seus filhos? Meus filhos estão lá. Algum doente, cego, aleijado? Não, todos muito bem de saúde. Você perdeu o que mesmo, irmão? Naturalmente que aquele conceito de desapego calou profundamente no espírito daquele viajor e percebeu que ele tinha, entre aspas, perdido coisa alguma. Essa é uma noção de desapego que nós temos que ter. Às vezes o que a gente acha que é perda, no geral das vezes, por ser de evolução, é ganho. É ganho. É nós que não compreendemos a grandeza disso. E para desencarnar, precisa ter, aí sim, esse desapego. Meu carro, minha compulsão por carro, minha compulsão por roupa de marca, estou falando de mim. Você não trabalhar isso, quando você estiver no processo de desligamento do corpo perispiritual, do corpo material, vai ser muito difícil. Você vai querer resgatar aquilo que não lhe pertence e não lhe serve mais. Então, a dificuldade de desencarnar está na dificuldade de desapegar. A dificuldade de desapegar está na dificuldade de não pensar sobre o assunto. A minha mãe tem um medo de falar que eu sou cego, que é uma coisa incrível. Fulano e tal, eu sou cego. Não. Ela quer dizer que mãe, eu não enxergo, eu sou cego. Não. Antigamente ninguém falava câncer, a maldita. Fulano está com a maldita. Ou seja, não enfrentar o problema não consegue desapegar-se dele. O confronto com algo é necessário. Depois de confrontar, tem que clarificar aquilo, tornar claro dentro de você como é essa situação. E depois elaborar, ver o que é que eu vou fazer com essa situação. Aos 26 anos de idade, eu recebi o seguinte diagnóstico: você vai ficar cego. Sentei em uma praça e comecei a chorar. Durão, o cara que achava que era melhor que os outros. Você quer minha bênção? E aí, vou me matar. Primeira ideia. E eu era ateu. Mas vai que não morre, né? Eu perguntei para mim. Eu era um ateu meio sem vergonha. Vai que não morre, né? Então eu vou ficar, vou continuar. Vou. Ó, primeiro eu confrontei. Primeira confrontação: vivo ou me mato? Graças à minha grande coragem, né, meu exemplo de coragem, eu optei por viver. Não é exemplo de coragem, não, é medo de morrer também. Tá? Medo de não morrer. Ali para ser verdadeiro. Aí eu optei, falei: bom, vou continuar assim. Se eu ficar cego, eu tenho duas maneiras. Quer dizer, eu fui clarificar, tornar claro para mim. Se eu ficar cego, eu tenho duas maneiras. Ou eu vou ser um cego chato, ficar reclamando o dia inteiro, não vou ter ninguém do meu lado. Além de cego, eu vou ser um cara que vai viver uma solidão desgraçada. Ou vou ser um cego, um 71. Bater papo, tá ali, etc. Optei, logicamente, por ser cego, um 71. Ali foi uma clarificação. Eu fiz uma claridade. Eu abri um clarão, que é o que nós devemos fazer. E depois veio a cegueira. Bom, aí eu tenho que elaborar. Como me tratar com a cegueira? Como estar diante da cegueira? Como conversar comigo mesmo diante da cegueira? Estava no Flores, o Carlos, que estava lá, e não sei se ele ouviu,
mas eu disse que eu quero voltar cego. Você ouviu, Carlos? Não? Não me recordo. Ainda bem que você não se recorda. Você viu que eu estava tomando caldo, que a Jaque me colocou? Isso. Sua senhora digníssima esposa? Isso. E todo mundo falando do trabalho com caldo? Isso. Todo mundo tendo atividades para fazer no caldo? Exato. O único que não tinha atividade para fazer nenhuma no caldo era quem? Era você. Era eu. E eu pensei, puxa, você segue uma bênção, no máximo pede para a gente fazer uma prece. E vai para comer. Pede para a gente fazer uma prece, a gente come, fica comendo, enquanto o pessoal fica trabalhando. Isso não é expiação. Isso é missão. Então isso é uma elaboração. Isso é uma forma de você elaborar. É o ponto de vista que você deve ter sobre a situação. No desencarne é a mesma coisa. Você deve ter um ponto de vista positivo sobre o desencarne. Desapegando, positivando-se na vida, sendo assertivo, você vai tornando cada vez mais tranquilo para desencarnar. E dá menos trabalho aos espíritos. Não vai chegar lá perguntando, a bola de futebol ficou com quem? O meu jipinho ficou com quem? Né? O André Luiz que diga, eu quero ver a minha Zélia. Você quer ver o André Luiz? Espera um pouco, rapaz. É complicado agora você voltar lá. Aí quando ele volta, no leito conjugal está o Zélio. Com pneumonia. O Alfredo lá com pneumonia. E ele ainda teve que ajudar, porque Narcisa pediu para ajudar esse sujeito. Ele pensou um minuto na negatividade, se sentiu lá no umbral, falou, não, eu tenho que ajudar. Então tudo passa. Vão casar-se de novo, e as coisas vão. Então temos que elaborar isso. Quando desencarnar, vamos elaborar esse desencarne. O que era da terra, ficou na terra. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos, disse Jesus. Olha que frase fantástica. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Deixemos na terra o que é da terra. Levemos a nossa bagagem espiritual. E como é que anda a nossa bagagem espiritual? Uma pergunta. A gente agora resolveu todo mundo, esquecemos esse tal de desencarne, estamos todo mundo feliz, certo? Como se desencarnar fosse infelicidade. E vamos fazer uma viagem agora para a Europa. Todos nós vamos para a Europa. Ganhamos uma passagem grátis, para nem falar nada, ganhamos com estadia, ganhamos tudo. Está tudo beleza para ir para a Europa. Todos nós vamos para a Europa. Qual a primeira preocupação nossa agora, antes de embarcar para a Europa? Tirar passaporte. Passaporte. Muito bem. E como é que está o nosso passaporte para o desencarne? Já tem visto? Não vai ter visto. Ou está sem visto? Está sem visto. A gente nem quer vê-lo. Segundo, o que mais a gente faz nessa viagem? Seguro. Um seguro. Nós acreditamos em vida espiritual com a beleza, acreditamos que os que já se foram estão bem, mas nós não estamos seguros que eles vão nos ajudar. A mãe de André Luiz foi quem intercedeu por André Luiz. Olha o seguro que nós temos. Nós temos familiares, amigos no mundo espiritual que segurarão em nós da melhor maneira possível, nos segurarão da melhor maneira possível. Observem isso. No final aqui eu estou com um problema que eu acho que todo mundo vai querer desencarnar. Mas calma, esperem a lei divina. Já está ficando tão tranquilo desencarnar, já não dá nem frio na barriga. Andar de montanha-russa já está muito pior do que desencarnar. Mas está ótimo, já temos o passaporte, já temos o seguro. O que mais nós precisamos? Passagem. A passagem nós já temos. O que mais? E mais? Faltam coisas. Falta coisa. Falta. Preparar a mala. Oi? Arrumar a mala, ué. Arrumar a bagagem. Para arrumar a bagagem é o desapego que eu já falei. É levar o mínimo possível de pensamentos materiais e o máximo possível de bagagem espiritual. Mas ainda falta mais uma coisa.
A língua. O que? A linguagem. Sim. Nós vamos ter intérprete, como é que vai ser lá? Então, nós temos que começar a acostumar com a linguagem do desencarne, para facilitar. Nós vamos chegar lá, vamos perceber que as articulações, às vezes, não serão tão labiais como a nossa. Às vezes, o pensamento falará conosco. Então, vamos começar a treinar também, pensar em coisas positivas, para facilitar essa linguagem, para ajudar os espíritos que nos ajudarão não terem tanta dificuldade de ter que deixar descer a nossa linguagem. Vamos pensar nisso. Por isso que é importante estar na linguagem do desencarne, estar falando conosco mesmo sobre o desencarne. E, aliás, isso é interessantíssimo. Uma vez estava eu e uma espírita de carteirinha, que tem isso, espírita de carteirinha, a minha perdeu. Aí, e um senhor dirigindo um carro, lá no Mato Grosso, uma BR muito movimentada, e tinha carreta uma atrás da outra, vindo e indo. Ele tirou para fazer uma ultrapassagem e deu de cara com a carreta. A companheira que minutos atrás eu vinha conversando com ela, assim, puxa, desencarne, desencarne para mim é tranquilo, desencarne para mim é moleza, meu Deus, socorro. Eu falei para ela, fica tranquila, você não se desmentiu do que você estava dizendo. Até o Chico também abriu a boca quando o avião deu a turbulência além do normal. Valeu-me, Nossa Senhora, dizia o Chico. E o pessoal olhava, esse que é médium, está dizendo, valeu-me, Nossa Senhora, não vai sobrar um. Você já imaginou você do lado do Chico? Ele, valeu-me, Nossa Senhora. Desencarnamos coletivamente. Não é? Quer dizer, aliás, meu sonho de desencarne é um desencarne coletivo. É um sonho que eu tenho, desencarnar num avião. Tá? Porque eu sou tão orgulhoso que eu quero ficar pelo menos uma semana nas manchetes do jornal. O avião tal, não sabemos a causa, os bombeiros estão procurando, não se achou a caixa preta. Ah, vai ser divertidíssimo. Durante esse tempo, pelo menos vai dar tempo de eu falar, puxa, eu acho que eu desencarnei, né? Porque eu sentei diante da televisão. Aquele era o meu voo. E eu realmente, né, converso com os outros, ninguém mais me escuta, eu escuto essa danada dessa televisão falando que esse avião caiu, desencarnei. Eu acho que eu fui, né? Porque outra coisa que nós temos que aprender é ter noção do momento do desencarne. É muito difícil às vezes. Às vezes a gente leva dias, horas, séculos para ter noção que desencarnou. É tão apegado que não acredita que desencarnou. E quem tem conhecimento espírita ajuda? Recentemente, Elisa assistiu isso, em uma reunião mediúnica, um sujeito sofreu um acidente, eu era o dialogador, eu falei com ele, falei, você sabe o que aconteceu? Mais ou menos assim. Ele, sei. Eu falei, pois é, você sabe, eu sei, eu estudei. Bacana. Mas eu estou com vergonha, porque mesmo tendo estudado, eu ainda estou sentindo isso. Eu falei, eu queria estar no seu lugar. Por quê? Se nesse exato instante que aconteceu o acidente, você está com essa lucidez, você estudou muito, praticou muito, vivenciou muito. Eu dou palestra sobre esse negócio. Você imagina, depois eu vou ficar muito envergonhado, vou falar, aquele moço, sabe, em questão de minutos se recompôs. Eu dei palestra, falei para todo mundo, estou aqui agora, meu Deus, o que vai ser de mim? Então é muito problemático, às vezes, nós que falamos, não agirmos como falamos. E nós todos aqui falamos para o vizinho, falamos em público. Então, Jesus dizia para tomarmos cuidado com a hipocrisia. Realmente irmos dando força para nós mesmos, coragem para nós mesmos.
Eu fiquei entusiasmadíssimo com a conversa com esse espírito. Esse espírito estava preocupado por justo motivo, porque a noiva dele estava grávida. Quem mandou ele casar no casamento moderno, né? Se fosse no antigo, não tinha essa preocupação. Entenderam, né? Então, quem mandou ele casar assim, casar entre aspas, nesse casamento moderno? Estou brincando. A noiva estava grávida e ele não ia ver o filhinho. A noiva ia ter um susto enorme. Ele estava preocupadíssimo, e com razão, com aquele ser amado. Ele não estava preocupado na posse do ser amado. O casamento seria no dia seguinte ao desencarne. Aquele desencarnou, ao desencarne dele. E com aquela lucidez incrível. Fosse eu, já estava fazendo outra pergunta. Agora que eu não vou mais casar com ela, qual vai ser o próximo? Ou seja, a gente talvez enveredasse para aspectos da materialidade e não da espiritualidade. Mortes mais violentas, mortes com requintes de violência, gera maior dificuldade do desencarne, do desligamento, em regra sim. Em questão de morte, diz o Livro dos Espíritos, que não existe nenhum igual ao outro. Então não me perguntem nada sobre, porque só quando acontecer a minha eu vou dizer como foi a minha. Se algum espírito aparecer aqui para dizer como foi a dele, tudo bem. Mas do contrário, cada uma é individualizada. Então, em regra, essas mortes mais violentas é mais difícil de desligamento. Por quê? Porque o perispírito e o corpo, vamos dizer, tem um fluido vital, uma grande porção de ligação entre o espírito, o perispírito e o corpo material de fluido vital. Essa vitalidade torna como se fosse uma cola, por falta de melhor expressão, atando demais perto o perispírito do corpo material. Em regra, isso acontece. As perguntas depois vêm e a gente esmiuça. Então, essas mortes violentas, regra, dificulta. Principalmente quando alguém, por exemplo, toma um tiro, que eu também já vi isso em reunião mediúnica, toma um tiro do amigo, e que amigo? Para ficar com a mulher dele. Sempre tem mulher, meu professor dizia, de direito, dizia que existem 3 coisas que criam problemas na relação do homem: barra de saia, barranca de rio, que é propriedade, e barra de ouro, que é herança. Dizer que essas 3 coisas são as 3 pragas humanas. Esse amigo da onça deu-lhe um tiro e ele, percebendo que tinha morrido, queria vingar-se, naturalmente, do grande amigo dele. Esse vai ter uma dificuldade inicial de desligamento, se não fosse o socorro espiritual, através da mediunidade, através do diálogo, ia ter uma dificuldade de desencarne muito maior. Aí que entra a beleza do processo mediúnico, para ajudar, facilitar processos de morte, para gerar melhor e mais rápidos e eficazes desencarnes. Ainda tem casas espíritas, se quem estiver ouvindo é bom que ouça isso mesmo, ainda tem casas espíritas hoje que estão abolindo a relação mediúnica. Eu faço uma praga, está no ar, eu lanço aqui uma praga, eu quero ver quando um indivíduo que fala isso desencarnar e querer e precisar, necessitar desse convívio com o encarnado. Aí vai ser a hora de dizer: olha, o senhor está colhendo fruto da sua própria árvore. O senhor é a cobra que está sorvendo o próprio veneno. A beleza da mediunidade é esse intercâmbio maravilhoso que propicia facilitação de desencarne, dirime revoltas, extingue ódios, promove perdão. Olha que maravilha isso tudo, através de uma reunião mediúnica.
5 minutos de uma boa conversa entre dialogador e o espírito, pela beleza da mediunidade, se transforma aquele espírito. Se não for numa primeira, numa segunda, numa terceira, dificilmente acontece mais de uma reunião para ele entregar-se para ser tratado. O pronto socorro que a mediunidade oferece, o tanto que todos somos beneficiados, ele por facilitar a desencarnação, nós aprendendo com ele o que não devemos fazer, porque ele está dizendo, ó, o que eu fiz não deu certo, se você fizer, você vai voltar para cá com a mesma queixa que eu estou. Se você não tomar cuidado, você vai ter a própria moléstia espiritual que eu estou amargando. Então fica aí para nós esses pensamentos, esses lados, esses vértices. Agora eu pergunto, estão com medo de desencarnar? Isso é para me agradar? Fizeram silêncio só para me agradar. Olha só para dizerem, faz de conta que não estamos. Tudo bem, eu recebo isso como uma verdade. Saio daqui iludido, achando que essa nossa fala dirimiu um pouco o medo de desencarne. Mas quando formos desencarnar, antes nós vamos morrer. Quando formos morrer, morramos com dignidade, diz-nos Emmanuel, que é o que a frase que ele disse para o Chico. Não vamos morrer de uma forma espalhafatosa, porque a morte não dói. E nós não vemos o momento da morte, porque o corpo produz acidose. E, por isso, nós morremos sem perceber. 15 minutos eu tenho aqui, que eu quero trocar ideia com meus queridos amores que estão aí. Se vocês não fizerem perguntas, os espíritos vão me cobrar 15 minutos. Vão dizer que eu fui um 71 até no tempo. Vamos lá. Ô Emerson, tem só uma coisa aqui. Teve uma pessoa que falou na internet aqui que você estava ajudando sim, no caldo, tá? Vibrando. Poxa, que bacana. Tá? É a Márcia. Hã? A Márcia que falou. Ah. E uma outra coisa é o seguinte, é interessante, né? O tipo de desencarne, morte, por pior que a pessoa tenha sido, materialista, extremo, tem todo o cuidado da espiritualidade em fazer o desligamento com, entre aspas, tranquilidade, né? Então, a gente fala, não, eu não mereço. Cacetada. Antes eu falava, eu não mereço isso, sabe? Eu acho que, mas é uma falsa modéstia. Exato. Por quê? Porque só de eu estar aqui reencarnado, já está o merecimento. Só de todos nós estarmos reencarnados, já está aí o merecimento. Entendeu? Então, a volta para casa, eu acho que é a volta para casa. É a volta para casa. Sim. Só não sofrer dor. Sofrer a dor, porque sofredor somos. E a gente tem que ter certeza de que a gente sabe que a espiritualidade, por mais acertos que a gente não tenha conseguido acertar nessa vida, tá certo? A gente vai desencarnar, morrer com uma angústia, talvez com uma dor, uma coisa, mas a espiritualidade a gente vai estar lá, vai estar lá do lado, fazendo o nosso desligamento o melhor possível. O que o Carlos falou é muito interessante. Nós gostamos muito de ser vítimas. Na vida e na morte. Na vida a gente tem muito essa frase que o Carlos muito bem diz, eu não mereço. Eu não valho nada. Eu tive, muito tempo atrás, uma companhia no ônibus, eu enxergava, de uma moça, uma senhora assim dos 30 anos. O percurso era curto, nós íamos viajar 14 horas juntos. E ela reclamava sem parar. Aí eu aguentei assim 1 hora mais ou menos de reclamação, umas 2 horas de reclamação. Eu disse, pastora, nada vale a pena, nada.
Está tudo perdido, pastor, está tudo perdido. Então eu vou lhe fazer algo na próxima parada. Ela falou o quê? Eu vou comprar uma corda para a senhora se suicidar. O senhor está doido? Nada lhe vale a pena, suicida-se. Em minha vida. Ah, interessante. Então tem uma coisa para a senhora que vale a pena, que é a sua vida. O ser não tinha percebido, como o Carlos bem colocou aqui, que a vida é um grande dom. Reclamava de tudo que era periférico, mas não entendia que o oásis da existência estava na encarnação. E isso que o Carlos falou é muito oportuno. Vamos parar de falsa modéstia. Eu tenho medo daqueles que têm orgulho de ser humilde. Sabe, você chega no carro, o cara fala, vou sentar aqui atrás, por favor. Ele tem orgulho de ser humilde, ele quer se mostrar tão humilde, mas na verdade ele quer que todo mundo diz, fulano é humilde. Ou seja, é falsa modéstia. Vamos nos assumir como nós somos. As pessoas chegam para mim e dizem assim, a sua palestra eu gostei, eu agradeço e falo, seu coração é bom. O coração dela é bom. Ela é filha de Deus. O coração é bom. Eu não falei nada de mentira. E também procuro levar aquilo como apenas, então, somente um estímulo. Porque essa história, quando eu tive uma namorada, há 200 anos atrás, aqui em Uberlândia, ela fazia balé. E me convidou para assistir a tal da atividade lá, tal, o evento que teria sobre balé. Eu entendo mais de baleia do que de balé, tá? E aí o que acontecia? Lá fui eu, fiquei pensando, eu preciso dar alguma resposta, porque ela vai chegar e me perguntar como é que eu vi a apresentação dela. Elaborei uma resposta, suei bastante até elaborar uma resposta. Aí quando ela chegou, eu falei, e aí, como é que você achou a minha dança? Eu disse, divina. Você dançou com a alma. Muito obrigado, eu era espírita. Tem jeito de alguém que não tem alma? Eu disse, nada, foi 171, com toda clareza. Ela ficou numa felicidade, muito obrigado. Eu disse, nada. Imagina, isso é o mínimo. Se você desencarnasse, era espírito, pensei. Então, na vida, nós temos que olhar as coisas aparentemente ruins, não como ruins. Tudo na vida tem que ter um toque de humor, tem que ter um toque de esperança, um toque de felicidade, principalmente o desencarne, que é como diz o Carlos novamente, é a volta para casa, nada mais, é a volta para casa, simples assim, ir para a escola e voltar da escola. Temos mais 9. Eu gastei tempo enrolando em cima da pergunta. Em cima da pergunta, nem foi da pergunta. Oi. Você veio introduzir uma definição entre morte e desencarne e também abordou a temática sobre o suicídio. Você tece algumas considerações também sobre isso, acerca da condição desse espírito após esse ato, sabe? Porque muitas vezes as pessoas talvez não pensem, não reflitam sobre o pós-morte nessa. Muito bom. Em primeiro lugar, o suicídio vem aumentando no mundo, alarmantemente. O suicídio infantil já é perceptível grandemente no Japão. O suicídio juvenil nem se fala. O suicídio senil também está ocorrendo muito. O suicida não quer tirar a vida, ele quer se livrar da dor. Ele acha que com aquele ato ele vai se livrar da vida. Aí é o ledo engano. Por quê? Porque ele vai ficar com a dor que ele possuía e mais a dor dele ter infringido a lei divina. Vamos supor que eu me enfoque. Eu vou ficar com a dor moral, espiritual, emocional, financeira, sei lá, que me levou ao suicídio,
e vou ficar sentindo uma asfixia, algo terrível no meu pescoço, que na próxima reencarnação virá defeituoso. Na próxima, quer dizer, em próxima reencarnação. Eu não posso dizer que é na próxima exatamente, não sou eu que programo. Mas que virá. Se eu olhasse o pós-mortem, depois de um ato desse, jamais faria. Certa feita, há muitos anos atrás, eu estava numa sessão de desobsessão como dialogador, graças a Deus sempre como dialogador, até hoje nunca como obsessor. E aí um espírito disse assim: você faz graça da sua cegueira. Ele tinha se suicidado. Eu disse: olha, é o que me resta fazer. Se eu não fizer graça, ela vai ficar uma desgraça. Eu me suicidei, e olha como eu estou. Eu não estou vendo graça nenhuma no ato que eu fiz. E foi narrando. E disse: se eu fosse você, eu me suicidaria, se eu estivesse na sua condição. O Espírito me falou. Eu disse: mas você já não viu que você está com dois problemas? O que você tinha e o que você acabou de adquirir com o suicídio? E eu falei: eu quero só um. Eu não estou te julgando, não estou julgando você, nem dizendo que eu sou mais inteligente. É que você está me ensinando que dois problemas é mais que um. Eu quero ficar só com o que eu tenho. Então, se o ser humano parasse para perceber que lutaria apenas com o problema que ele tem, e se ele tem, há uma razão para tanto, jamais enveredaria pelo suicídio. E a condição no mundo espiritual do suicida, em regra, morte todas são diferentes uma da outra, em regra é muito penosa, porque ele infringiu uma lei divina, digamos assim, da maior estatura, a vida. Mas vou deixar uma provocação: todos que tentam suicídio conseguem suicidar? Então o suicídio acontece porque alguém tem uma certa dose de livre-arbítrio para ele fazer essa bobagem, não foi? Vocês já pararam para pensar nisso? Tem um amigo meu que ele amarrou uma corda no pescoço, amarrou numa árvore e pegou um revólver e falou: olha, eu vou jogar-me, vou dar um tiro, né, vou morrer de todo jeito. O tiro pegou na corda e ele caiu. E depois disso ele disse: meu Deus, isso é um aviso de Deus que eu não devo me suicidar. Então existe um livre-arbítrio para aquele que às vezes envereda-se por esse lado. Talvez seja para expurgar duramente. Não estou fazendo apologia do suicídio, longe de mim. Eu estou dizendo que não são iguais. Tem suicídio e suicídio. Tem que ter uma certa chancela para suicidar, senão nem assim não suicida. Numa encarnação minha, revelada de forma séria, já estou pagando pouco, já está só no olho agora. Eu tentei o suicídio e fiquei paraplégico, né? Ou talvez eu tenha pedido a prestação, né? Na próxima eu venho hemiplégico só, depois eu venho hemiplégico do outro lado, né? Talvez eu possa ter advogado em causa própria. Não sei se era isso que você queria que eu falasse. Sim. Mais alguma? Eulália Bueno teve... Oi? Eulália Bueno teve quando? Uns 15 dias atrás, né? Um mês atrás aqui, dando uma palestra, falou sobre o suicídio, deu umas frases sobre o suicídio e falou sobre espírita. Espírita tem um conhecimento, sabe que vai passar no umbral e tudo mais. Mas você tocou num assunto também que é muita dor. Então, espírita também se suicida. Por quê? Porque ele não se importa com o umbral, com os anos que vai passar lá. Ele quer o imediatismo de aliviar a dor. Porque também não tem a ciência, não tem a fé, né? Ele não tem dor. A dor cega, Carlos. Sério, dependendo do grau de dor. Isso é uma depressão extremamente instalada. Isso é uma bipolaridade tipo 1, um surto. Isso é uma esquizofrenia. E outros tantos, porque não deve ter espírita deprimido, não deve ter espírita nenhum nessas condições. A gente já deve ser arianos espirituais. Então, logicamente, que cada caso
é um caso, nós temos que olhar com compaixão e pararmos de julgar. Disse Jesus: não julgueis, porque com a vara que medirdes, serás medido. Então não vamos julgar. Espírita é ser humano em prova e expiação, tal como outro ser humano. O que ele tem de diferente é a possibilidade do entendimento através do estudo e da vivência. Mas ele não é mais humano do que outro, ele não é superior do que outro. Se ele achar-se como superior, ele já está redondamente enganado. Bom, o tempo esgotou. Quero agradecer a todos, agradecer essa casa tão querida, agradecer as transmissões, os corações, os sentimentos, tanto que naquela passagem, dai à direita sem que a esquerda o saiba, a nova interpretação é que a direita representa o sentimento, a esquerda representa a razão. Vamos pensar nisso, vamos dar sempre com muito sentimento de nós mesmos, porque a razão às vezes nos tira aquele sentimento, nos faz perder a fé e outras coisas. Não estou menosprezando a razão, eu estou falando do racionalismo, para ficar bem claro. Que Jesus nos ajude e até a próxima palestra. Não reencarnação. Boa noite. Boa noite. Sempre bom ouvir, né? Os temas que nos tocam, né? Está aí sempre, né? Na atualidade, a morte. Nunca vai sair. Nunca vai né? sair. E tem uma médica de cuidados paliativos de São Paulo. Eu gosto muito de ouvir as palestras dela, que ela fala que a morte é um dia que vale a pena viver. Então, as palestras dela ela transformou em livro, né? Que é a Ana Cláudia Quintana Arantes. Depois, se alguém quiser acompanhar ela aí no Face, aí, as palestras são excelentes, falando sobre a morte, falando sobre os cuidados paliativos, que ela acho que ela revolucionou no Hospital de São Paulo, esses cuidados paliativos, que era simplesmente remédios, né? Para dor, né? E ela mudou isso aí. Próxima palestra vai ser a Marina, na quinta-feira, com o tema Paulo de Tarso, o vaso escolhido. Próximo domingo teremos o Congelte, né? Está chegando aí, né? Chegando, hein? E vai ser 2 dias aí de muito trabalho, de muito amor. Vocês não imaginam a dedicação que o grupo está fazendo, está se esforçando para ocorrer esse congelo, esse congresso espírita. Tá muito bom, pessoas excelentes que vão palestrar para a gente, então vale a pena a gente assistir as palestras e trabalhar, né? Acho que não tem ninguém na casa pela primeira vez, né? Encarnados, né? Desencarnados com certeza, né? Então vamos fazer a nossa prece final para a gente dar seguimento aí no trabalho do passe, né? Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer por mais uma vez estarmos reunidos em prol do estudo, em prol do entendimento, em prol daquilo que nos assusta muito, que é a morte. Pedimos à espiritualidade amiga
que deu amparo nos corações de todos nós, de todos aqueles que estão passando por este momento de luto. Pedimos por todos os irmãos desencarnados, principalmente os nossos irmãos suicidas, sejam voluntários, sejam, no dizer, involuntários, que esses nossos irmãos recebam as nossas preces, nosso abraço fraterno, e que a espiritualidade amiga o acolha através do merecimento, através das etapas divinas de cada um. Pedimos por todos que não puderam estar aqui, pedimos que os bons espíritos nos intuam a dar o auxílio a quem nos recorre. Pedimos pelo Congresso Espírita da próxima semana e que a espiritualidade amiga nos auxilie em mais esta empreitada. E que assim seja, Senhor.